Olá, você que está conosco aqui assistindo mais uma aula do Bíblia Sem Pressa. Nós estamos hoje entrando no 16º capítulo do livro de Jó e eu quero deixar com você essa aula, né? Nós estamos estudando a Bíblia com aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de lerem a Bíblia toda. Então, nós vamos compartilhar a tela com você e nós vamos começar o nosso estudo dessa noite, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, compartilhando a tela com você, eu espero que você esteja vendo. Nós vamos entrar no capítulo 16º de Jó. Onde nós paramos? Paramos aqui, onde nós vimos no capítulo 15, que era para Jó ficar melhor. Na verdade, o conselheiro, deixa seu amigo pior. Porque até para confrontar é preciso ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria na hora do confronto, né? Nós não podemos agir de maneira leviana com aquele que sofre. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Que a nossa geração seja como Jó, mesmo com todas as tribulações, sempre confiaremos em Deus. E é aí que está o segredo da vitória, né? Confiar em Deus, independente do que você esteja passando, do que você esteja sentindo, né? Das lutas pelas quais você esteja atravessando. E assim nós vamos entrar no capítulo 16 de Jó. Lá, um pouquinho antes, no capítulo 15, ele acusou Jó de proferir palavras ocas e de se rebelar contra Deus. Agora é Jó quem devolve essa acusação, no capítulo 16. Jó considera desprezível o conforto recebido. E, mais uma vez, eu quero dizer que eu devo me colocar no lugar da pessoa que sofre. Nos versos 1 a 5 do capítulo 16 diz: Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você? O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Então, Jó, nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte: vocês são péssimos consoladores. Os discursos de vocês são discursos inúteis, são palavras jogadas ao vento, né? E Jó, ele fala assim, que as palavras dos seus amigos não passam de blá-blás, de groselhas, de palavras jogadas ao vento, que eles deveriam se colocar no lugar de Jó. Então, Jó descreve a situação desesperadora em que ele se encontra a partir do verso 6. E ele diz que não faz diferença, né? Se ele fala, a dor não alivia mesmo. Se ele se cala, a dor também não diminui. Então, tanto faz, né? Mas, para ele fala, eu tenho que falar, eu preciso desabafar, né? Ele se frustra até que Deus esteja ao seu lado. Sabe de uma coisa? Deus compreende essa frustração de Jó. Jó luta contra sua própria alma. E seus amigos eram péssimos consoladores de verdade. Em sua aflição, Jó, no versículo 8 e 9, diz assim: Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Ou seja, Jó se via sem saída. Sabe quando a porta da cela está até aberta, mas você não tem força para sair dela? Você se sente preso mesmo com a porta aberta? Assim que Jó se sentia, que Deus o tem preso e Deus o domina como a um animal selvagem. No fim do verso 12 do capítulo 16, Jó fala que Deus o esmagou, que ele estava tranquilo, né? Mas Deus o arrebentou, agarrou-o pelo pescoço e esmagou, fez de mim o seu alvo.
Então, a imagem já é outra. Deus aparece qual flecheiro, a despedir uma chuva de flechas que atravessavam as entranhas de Jó. E também no verso 14 já é outra imagem ainda. Deus agora, para Jó, é um guerreiro, arremetendo repetidamente contra as muralhas que cercam a fortaleza da alma de Jó, rompendo essas muralhas. Ou seja, em sua fé, Jó triunfa de novo, lá nos versos 18 a 21. Né? No meio da luta, ele teve uma revelação. Então, ele fala que Deus agora é um guerreiro que arremete contra as muralhas da alma dele. Mesmo assim, ele triunfa em sua fé, né? E começou a ter revelação não só da eternidade, como também da Trindade. E é um tempo que Jó começa a meditar sobre a brevidade da vida, as tribulações da vida, né? Os versos 22 até Jó 17, 16 vão falar sobre essas revelações que Jó teve. Entrando no capítulo 17, ele fala que a luta dele, né, está grande demais. E no verso 2 ele fala assim: a verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Olha, muito difícil a situação de Jó, porque onde ele pensava ter alento, conforto, né, consolo, ele tem o quê? Apenas hostilidade. No verso 3, ele fala assim: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem senão tu me dará segurança? Então, ele começa a ter a revelação da eternidade. A segurança que Jó está falando aqui é a segurança eterna. Sua situação ficava cada vez mais difícil. Então, ele tomou Deus como seu fiador. Ele entendeu que o que ele estava passando atravessaria gerações. Jó decolou em sua fé, ele entendeu o propósito de sua luta. E quando os planos fracassam, sabe? É momento de você e eu entendermos que os planos fracassaram, mas eu preciso me manter firme, não importa a luta, eu irei firme, olhando para Deus até a eternidade. Assim, eu entenderei os propósitos da minha luta. Verso 9 diz assim: mas os justos, capítulo 17, verso 9, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Olha que maravilha. Esse é o propósito da luta, te deixar mais forte, para você poder sentir a dor do outro, poder aconselhar aquele que sofre. Aí nós entramos no capítulo 18, onde o discurso de Bildade, o segundo discurso dele, vem ressentido. Com o quê? Com pouco valor concedido por Jó à perspicácia dos seus acusadores. Bildade refuta na mesma moeda. Né? Então, os amigos de Jó estavam no nível raso. Enquanto Jó era conhecedor do seu propósito, ele só ouvia. E eu acho que Bildade quis dar uma cutucadinha ali. Então, Jó anseia por um advogado. E talvez ele tivesse perguntado: quem poderá me defender nessa angústia, nessa luta tão grande? Esse é o resumo do capítulo 18. É muito interessante. Bildade em seu segundo discurso contra o justo Jó. Então, veja bem que os amigos, eles agiam achando que estivessem consolando Jó, eles estavam sendo injustos com aquele amigo. No capítulo 19, Jó mostra-se cansado de ouvir as perguntas grosseiras de Bildade e as palavras angustiantes de seus amigos. O verso 1 e 2 diz assim: então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Então ele era um homem sábio. Até quando vocês vão fazer isso comigo? Até quando vocês vão me angustiar? Os amigos de Jó tentaram comprovar que ele se encontrava em pecado. Você encontra isso do verso 3 ao verso 8. Depois, no capítulo 10, verso 17, nós lemos assim, ó, lá no capítulo 10 de Jó, alguns textos aqui que eu quero deixar com vocês. Verso 17, diz o seguinte: trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Né?
Então, tudo levava a crer que era pecado oculto, o que estava fazendo Jó sofrer. No capítulo 16, verso 8, nós acabamos de sair dele, mas vamos voltar lá no verso 8, diz assim: tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. E no capítulo 17, 3, nós lemos Jó falando o seguinte: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Ou seja, meus amigos já estão achando que eu estou em pecado. Só o Senhor pode depor a meu favor. A esperança de Jó, outrora renascida como uma árvore nova que brota no toco, agora era completamente arrancada, segundo os versos 9 e 10 do capítulo 19, que diz assim: despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Assim que Jó se sentia. Estivesse arrancando ele do lugar, né? Como uma planta. Jó, capítulo 14, versos do 7 ao 9, diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Então, Jó tinha sua esperança renascida, mas agora essa esperança foi totalmente arrancada. Sabe por quê? Porque Jó era repugnante para toda a sua família, todas as pessoas que andavam ao seu redor. Você lê isso do verso 11 ao verso 17. E no capítulo 19, verso 18, você também consegue ver, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Olha isso no verso 20, diz assim, ó: não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Então, até os dentes de Jó caíram. Ele estava com o corpo totalmente debilitado. Muito triste a situação de Jó. Ele acreditava que a mão de Deus o tocou. Coitado de Jó, ele não sabia que Deus recusou a solicitação de Satanás para que estendesse a sua mão contra Jó. Isso está no verso 21 e 22 do capítulo 19, né? Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Então, anota aí o que eu vou dizer, por favor, né? Anotem, porque eu estou sofrendo demais, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Mal sabia Jó que a mão de Deus era sobre ele, mas para impedir que o inimigo tocasse mais ainda nele. Ele estava sendo preservado pelo Senhor. Por isso ele confia, Jó confia em seu Redentor vivo, em seu resgatador, em seu remidor. Isso está lá no verso 25, 26, que diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Isso está no verso 25 e 26. Lá no Salmo 119, quero ler para vocês, Salmo 119, verso 154, nós vamos ler aqui, Salmo 119, versículo 154. Diz assim: defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. E versículo, hein? Daquele que confia em Deus, que sabe que tem um resgatador, que tem um que preserva a vida. E esse é o nosso Deus, né? Jó não sabia, mas tinha, né? Ele já estava vendo com os olhos da fé um redentor, um resgatador. Vamos ao livro de Ruth. Depois de Josué, Juízes, Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 4.
capítulo 4, verso 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Para quem conhece a história de Ruth, né, sabe que Boaz estava interessado em resgatar Noemi, mas havia um resgatador antes dele. E ele vai conversar com esse resgatador para saber se ele queria, né, resgatar Noemi, casando-se com Ruth, a nora de Noemi. O resgatador não queria casamento, ele queria só o dinheiro, queria só a parte boa da coisa. Então, Boaz, ele entrou como resgatador. Se você tem dúvida do livro de Ruth, aguarde. A pastora Dani Parente está lançando o livro Ruth. Você vai poder entender perfeitamente essa história, viu? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, se consumida minha carne, consumida minha pele, contudo ainda, com a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Então, vocês vejam um homem sofrendo do jeito que Jó sofreu, mas ele sabia que tinha um Redentor que vivia, o resgatador. Chegamos ao capítulo 20. Então, Zofar, né? Aquele conselheiro, né? Que a gente espera que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro, não é? Será que será assim? Ou ele só quer holofotes? Leitores, Zofar vai falar. Versos do 1 ao 3 diz: Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar, ou seja, cale-se diante de mim toda a terra, porque a razão é minha, eu estou certo, os outros fiquem quietinhos aí. Então, Zofar começa a dar cajadada na pessoa errada. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1, diz o seguinte, vou ler na minha versão. Provérbios 15, verso 1, diz o seguinte, a resposta calma, algumas versões dizem a resposta branda, desvia a fúria ou o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, ele vai dar cajadada em cima de cajadada, só que a pessoa é errada, né? Ele confronta a declaração confiante de Jó, dos versos 4 a 6, você lê isso. E o capítulo 19, né, foi essa declaração confiante de Jó. E ele vem refutar, ele vem confrontar, né? No verso 7, ele diz assim, vou ler o 6 também. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque nas nuvens, ele perecerá para sempre como seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão, onde ele foi parar? Ele está falando do ímpio. Então, segundo Zofar, o mal é doce para o ímpio, mas durante um tempo só. Então, dos versos 8 ao 19, você lê isso. Zofar deixa implícito que Jó recebeu o que de fato merecia. Quando você lê o verso 20 e 21, ele diz assim, certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, ou seja, você foi cobiçoso, você está passando por isso. E o seu tesouro não salvará. Você deu muito amor ao dinheiro, é por isso que você está desse jeito. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Então, Jó, segundo Zofar, recebeu o que de fato merecia. Zofar inverte o apelo de Jó. Lá no verso 27 e 28, diz assim, versos 27 e 28. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avalaçadoras no dia da ira de Deus. Então, ele inverte o apelo de Jó, afirmando que os céus e a terra serão testemunhas, sim, não da inocência, mas da iniquidade de Jó. Então, ele fala que Jó é um homem iníquo. Ele não sabia, mas Jó era o homem justo, né? Que até Deus testemunhou de Jó a Satanás. Zofar também sugere ser tarde demais para Jó se arrepender. Então, lá no verso 29, nós estamos chegando no final do capítulo 20,
Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Então, ó, chega, não tem mais tempo, Jó, para você. E no capítulo 11, do 13 ao 20, também há uma referência quanto ao tempo. Tarde para Jó. Já deu, não tem como você se justificar. Jó nem tem o trabalho de se justificar. Sabe por quê? Às vezes é melhor calar-se do que responder a quem não tem juízo. E a teologia de Zofar, para encerrar o nosso estudo de hoje, ela crê que o justo não passa por tribulação? Então, será, né, que nós muitas vezes estamos julgando as pessoas, né, que nós conhecemos ou que frequentam o mesmo grupo religioso que nós frequentamos, e nós estamos às vezes falando, olha, você está passando por isso porque você tem pecado. Julgamos as pessoas, né? Ou então a pessoa está doente porque ela tem pecado. Porque se ela fosse crente mesmo, se ela fosse uma pessoa temente a Deus, ela não estaria passando por aquela doença. Quando nós deveríamos ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro que sofre. Eu quero dizer a você que Jó tem me ensinado muito a sentir a dor do outro. Nós estamos com um problema familiar na saúde, né? Problema com um familiar enfermo, doente, internado. Aliás, um só não, temos 2 internados, né? Com Covid-19. 2 que tomaram a vacina, tomaram a primeira dose, a segunda dose, e estão internados com Covid. E nós, agora que sentimos na pele essa dor, nós entendemos a dor das famílias que perderam seus entes queridos. É realmente uma dor muito triste, muito ferrenha. Que você possa ter empatia, que você possa, né, quanto antes, se colocar no lugar daqueles que sofrem, orar por eles, né? Pedir misericórdia ao Senhor por essas pessoas que sofrem. Jó não teve isso. Seus amigos não sentiram essa misericórdia, a ponto dele pedir misericórdia, meus amigos. Eu estou precisando da misericórdia de vocês. Eu estou precisando do amor, do carinho de vocês. Que nós não sejamos mais um amigo de Jó, daqueles que apontam o dedo, daqueles que falam, é pecado, por isso que você está nessa situação. Mas que nós possamos ser misericordiosos. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma estrada de mão dupla. Você concede misericórdia, você recebe misericórdia. Que Deus abençoe você, que esse estudo possa fazer diferença na sua vida, como tem feito na minha. Que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo estudo, querendo Deus.